Olá Brasil, olá YouTube, olá podcast, sejam todos muito bem-vindos ao canal J Críticas. Eu me chamo João Vitor da Silva, sim, estou de vermelho porque hoje vamos comentar sobre um filme de terror psicológico de um dos meus diretores preferidos, o seu segundo filme de terror, que é o Jordan Peele, que é um grande cineasta que se tornou referência no mercado do horror. E sim, eu pretendo falar sobre Corra. Por quê? Porque acredito eu que em 2024 teremos o seu quarto projeto, que ainda a gente não sabe do que vai se tratar, mas conhecendo um pouco mais do diretor, a gente só espera que seja surpreendente. Bom, eu já fiz a minha crítica de Nope na época do seu lançamento. Quero falar sobre Corra, mas hoje eu vou falar sobre um dos que eu mais gosto do diretor, se não o meu favorito. Não desmerecendo Corra, obviamente. Então, se acomode, pegue refrigerante, café, pipoca, porque hoje nós iremos comentar aqui sobre Nós, produção de 2019, que eu tinha assistido nos cinemas na época, só que eu não tinha canal, não tinha maturidade para falar sobre cinema. Não que eu hoje tenha tanta maturidade assim, mas hoje quero comentar e dar aqui a minha opinião sobre um dos melhores finais de filmes de terror. É claro que esse roteiro está separado, uma parte sem spoilers e outra parte com spoilers, e assim a gente vai ter essa conversa aí, beleza? Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe um like e se inscreva e passe nas minhas outras redes sociais, porque eu sempre falo sobre cinema e cultura pop. Agora sim, vamos lá, depois da vinheta nós falamos sobre Nós, de 2019. Creep on in, on in, on in. Us ou Us é um filme estadunidense de 2019 dos gêneros de ficção científica, suspense e terror psicológico, dirigido e escrito por Jordan Peele. Na trama, Adelaide e Gabe levam a família para passar um final de semana na praia e descansar. Eles começam a aproveitar o ensolarado local, mas a chegada de um grupo misterioso muda tudo e a família se torna refém dos seres com aparências iguais às deles. Apesar do terror ser um gênero extremo no sentido de conter inúmeras premissas, inúmeras abordagens e inúmeros tipos de argumentações em forma de como se constrói uma boa narrativa, o cineasta Jordan Peele, nesse seu segundo longa-metragem, seguido já de seu sucesso anterior, Corra, Get Out, de 2017, que eu vou falar sobre esse filme em breve aqui no canal, Jordan Peele agora cria um outro tipo de abordagem, ainda que com pretensões maiores, discute suas críticas sociais de uma forma muito mais bem desenvolvida, não que Corra já não tenha feito isso anteriormente. He's kidding, right? He's not kidding. Hey, I think it's vodka o'clock. Oh, yeah. Where's Jason? Apesar disso, o cineasta constrói muitos detalhes, pistas que vão sendo jogadas no longa como símbolos ou signos que, no caso, se você
ficar desatento pode não entender esses signos e esses sentidos. O filme é um daqueles longas que, além de suas críticas sociais, oferecem uma forte crítica dentro dessa mesma crítica, né? Usando, por exemplo, a imagem de um coelho como metáfora às sombras, a aqueles que não possuem talvez a identidade, talvez a sociedade os esqueça. De certa forma, observamos como Peele cria esse desejo de criticar a sociedade norte-americana utilizando o coelho como forma de dualidade do próprio ser humano e como certos grupos de pessoas não tão vistas são vistas hoje. Além desses temas, nós falamos muito sobre alguns pontos: a desigualdade social, o patriarcado, apesar que este não está totalmente intrinsecamente utilizado nesse sentido. Agora, falando sobre as atuações, é impressionante como a atriz Lupita Nyong'o constrói aqui. Talvez é um dos seus papéis que eu mais gosto. Eu acho a atriz excepcional, mas aqui ela ganhou e ela foi muito esnobada Oscar, assim como aconteceu lá em 2018 com a Toni Collette em O Hereditário. Além de fazer uma personagem interessante como a Adelaide, ela constrói a sua sombra, a Red. Então assim, tem essa coisa dela interpretar dois personagens super diferentes, né? E isso está na forma de falar, de agir, de andar, e a atriz cria camadas a mais em sua personagem. A maneira como o roteiro constrói símbolos dentro ainda deste arco da Adelaide e da Red, como essa dualidade que as duas vão tendo é vasto, é bárbaro, é surreal. Ainda falando nos símbolos de Nós, sim, gente, eu tenho que voltar nesse ponto porque eu acho que Nós é um filme que trabalha muito bem as metáforas e tem muitas coisas interessantes. Cada detalhe na trama faz muito sentido, principalmente em detalhes pequenos que são jogados na trama, mas eles são colocados com todo o sentido possível e muito bem desenvolvidos. Um desses símbolos usados no longa-metragem, além de outros, é a tesoura. A tesoura, no sentido mais literal do entendimento, pode ser definido como um corte mesmo, né? Um objeto usado para matar as pessoas. Que os personagens de roupão vermelho começam a usar. Não só eles, mas para quem viu o filme sabe muito bem. Mas também a tesoura pode significar um corte entre o mundo real e o mundo fictício no qual o filme se retrata. E por ser uma tesoura dourada, os significados têm muito mais a ver com a história norte-americana. Mas não necessariamente técnicos, mas detalhes que não acrescentariam na experiência. Mas quando você começa a assistir o filme e você começa a entender o que o diretor precisou fazer, o que o diretor ele pesquisou, do que o diretor ele quis oferecer, a nossa experiência muda totalmente. Por exemplo, em Corra, o seu filme antecessor, o diretor já tinha usado muito disso, mas aqui em Nós ele abusa não só a literalidade da palavra, mas também encaramos as sombras dos personagens, que no caso foram abandonados, a buscarem vingança por serem esquecidos. Além disso, o filme traz consigo mesmo o uso do reflexo para compor dentro da narrativa. Por exemplo, quando a Adelaide quando ainda pequena, entra naquele salão dos espelhos e vê um reflexo, uma menina com a mesma roupa, a mesma aparência que ela, porém o reflexo aqui metaforicamente pode ser o reflexo da sua própria identidade, que vai fazer esse reflexo mesmo, até como um portal das sombras ao mundo real. Ainda tinha esquecido de comentar aqui sobre as atuações do resto do elenco. Winston Duke, o pai da família, cria um personagem com um alívio cômico muito presente. Sua interpretação pode ser interpretada com um exagero muito forte e até poderia concordar nesse sentido, que inclusive na primeira vez que eu vi, eu achei
muito estranho. Mas eu acredito que hoje, vendo o que já vi esse filme mais de 5 vezes, eu acredito que esse personagem funciona muito bem aqui. As crianças interpretadas por Evan Alex, que é o Jason, e a Sharjee Wright Joseph, que é a Umbrella, compõem muito bem as suas personas. Apesar que eu gosto mais desses personagens sendo as sombras. Principalmente o Evan, né? Que é o menininho lá, né? O seu fascínio com aquela mágica que ele faz e como ele interpreta o seu personagem é muito impressionante. Principalmente quando a iluminação fica mais dura no rosto da personagem, criando assim uma imagem medonha, incômoda e muito terrível. E para finalizar, temos aqui mais 4 personagens. A personagem da Elizabeth Moss, o personagem do Tim Herdick e as gêmeas atuadas por Callie e Noelle Sheldon, que inclusive na vida real também, obviamente, são gêmeos. Como o cineasta usa-os como até forma de críticas, as atuações são muito bem compensadas, principalmente da atriz Elizabeth Moss, que principalmente a parte dela como a sombra. Ainda que para alguns o filme caia ali e aqui em qualidade, o que para mim não é isso que acontece. Nós é um filme sobre identidade, é uma experiência magnífica, capaz de tirar do teu senso comum. E assim, é um dos meus filmes de terror preferidos, se tornou um dos meus favoritos não de todos os tempos, mas eu gosto muito desse filme, gosto muito da trilha sonora, da ambientação, dos cenários utilizados, dos planos utilizados, das discussões utilizadas. E é um filme que eu recomendo muito para quem ainda não assistiu por ter preconceito contra filmes de terror, mas eu acho o Jordan Peele um diretor muito interessante, um dos meus favoritos de diretores de cinema, e eu estou muito ansioso para o seu novo e misterioso longa-metragem que deve sair aí no finalzinho do ano, mas eu acredito mesmo que esse filme não vai sair esse ano. Talvez possa acontecer, até porque se a gente lembrar, o Não Olhe aconteceu, ele enrolou os fãs e a gente foi muito surpreendido. Para quem quis se surpreender. Então, eu fecho aqui Us com a nota 7, 8, 9, 10. Não, 7. Então, pessoal, eu queria saber a sua opinião sobre Nós, longa-metragem de Jordan Peele. Você curte o filme? Adora, ama, odeia? Deixe aqui nos comentários. Me siga lá, eu sempre falo sobre cinema e cultura pop. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima J Críticas, valeu! E até a próxima.